Então, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser criar uma nova página. Então, aqui embaixo no rodapé, eu vou clicar nesse mais e aqui apareceu a nova página. E vou clicar em obter dados e vou buscar o arquivo que nós iremos trabalhar nessa aula. Para você ter acesso a esse arquivo, faça o seu cadastro na minha página camilabonfim.com.br e lá você vai ter acesso aos materiais gratuitos dessa aula, ok? Então, os dados que eu vou buscar aqui são os dados das finanças pessoais. É um arquivo do Excel e eu vou importar duas tabelas, receitas e despesas. E vou clicar em transformar dados. Automaticamente vai abrir aqui uma nova janela, que é o Power Query. E aqui eu consigo visualizar as duas tabelas que eu importei e consigo visualizar se todas as informações estão corretas por meio dessa barra verde. Quando eu posiciono o mouse em cima, eu consigo ter certeza dos dados, né? Ali eu consigo visualizar 100% dos registros válidos, 0 de erros e 0 vazios, tanto na tabela de despesas quanto na tabela de receitas. Então, tudo estando da forma correta, eu vou clicar aqui em fechar e aplicar. Agora o Power BI está carregando os dados, ou seja, está importando os dados para dentro do Power BI Desktop. Veja aqui à direita as duas tabelas que eu importei e para essa visualização eu vou apenas utilizar a tabela de despesas. Então, aqui na tabela de despesas, eu vou primeiramente colocar aqui a minha logomarca, os filtros e por último eu vou deixar aqui na área principal o nosso gráfico timeline. Então, inserir imagem e eu vou buscar aqui na minha pasta de imagens a marca da minha empresa. Vocês podem colocar a marca da sua preferência, do seu trabalho, da sua empresa, para se destacar aí sobre o assunto. Até mesmo sobre o assunto você pode incluir a sua logomarca. Então, eu achei aqui e vou ajustar em um tamanho aqui no canto superior à esquerda. Eu vou incluir um filtro segmentação de dados e vou pedir para apresentar aqui esse período. O período que eu vou selecionar aqui, eu posso escolher tanto o ano quanto essa opção que é entre duas datas, né? Se eu quisesse alterar e mudar o tipo para data hierárquica, aí sim eu consigo tirar o dia, o mês, o trimestre e deixar apenas o ano. Então, é exatamente isso que eu quero apresentar o ano no filtro e na opção de suspenso, onde eu consigo deixar essa caixa suspensa. Lembrando que eu tenho a opção de lista entre duas datas, menor ou igual a e maior ou igual a. O que eu posso fazer é mudar esse texto aqui, onde está escrito ano, year. Eu posso clicar duas vezes e renomear. Deixa eu ver aqui. Aqui em cabeçalho, texto do título e deixar apenas ano. Agora eu vou criar um outro filtro de segmentação de dados, onde eu vou trazer os meses. Então, eu vou selecionar a data, vou ajustar aqui nessa lateral e
nessa seta eu vou escolher data hierárquica e vou pedir para ele mostrar apenas os meses. Então, veja que aqui eu tenho os meses. Eu vou mudar o estilo de apresentar esses meses aqui na parte de formato, geral, orientação horizontal, e assim eu consigo montar botões, filtros de botões. E aqui eu vou ajustar os meses do meu filtro. Uma coisa que eu vou tirar aqui é esse título, no caso, cabeçalho. Então, é só vir aqui e desativar. Eu também posso acrescentar uma sombra. E aqui no filtro de ano também posso acrescentar uma sombra. Na minha imagem, aqui, eu também vou acrescentar a sombra. Então, eu já tenho aqui o filtro de ano e o filtro de meses. Agora, eu vou adicionar aqui à esquerda o filtro para apresentar por categoria. Então, em visualizações, segmentação de dados, na tabela de despesa, eu vou marcar categorias. Eu também vou acrescentar com o estilo de botões. Então, na orientação, eu vou selecionar horizontal. E assim eu consigo ajustar aqui o filtro de categoria. Eu vou tirar o cabeçalho. E vou acrescentar uma sombra. Também posso colocar aqui uma opção de selecionar tudo, né? Então, aqui em controle de seleção, vou até expandir. Tem aqui, mostrar a opção de selecionar tudo. E eu vou ativar essa opção. E veja que já apareceu aqui em primeiro lugar o selecionar tudo. Agora, eu vou ajustar aqui o tamanho e pronto, marquei o selecionar tudo. Agora, nós vamos ao que interessa. Eu vou acrescentar aqui o gráfico timeline. Então, gente, eu já importei, já tenho ele aqui dentro do Power BI Desktop. Se você não tem, depois do download lá no site da Microsoft, você vai precisar clicar nesses 3 pontinhos e importar um visual de um arquivo. Aí você vai até a pasta onde você salvou o arquivo lá do site da Microsoft e vai importar aqui para dentro do Power BI e ele vai aparecer exatamente como está aqui nessa parte de visualizações. Então, eu selecionei o gráfico e vou ajustar ele no tamanho para preencher aqui a nossa área. Então, eu preciso preencher esse gráfico com algumas informações. Veja, quais são os campos necessários? Quais são as opções de campos existentes para essa visualização? Então, no primeiro momento, eu tenho aqui Company, Type, Description, Date, Document Link, Header Image, Footer Image. Então, são algumas informações que eu preciso preencher para aparecer aqui na linha do tempo, né? Então, necessariamente, eu vou preencher aqui os 4 primeiros campos, esses 4 primeiros com as informações para preencher. Esses aqui abaixo são opcionais, porque você pode colocar documentos, links, né, para documentos, imagens e 2 tipos de imagens, ok? Então, eu vou começar colocando aqui em Company a categoria. Só clicar e arrastar. Eu vou colocar também a despesas em Descriptions. Despesas em Descriptions. E vou colocar
a data no campo date. Então, eu vou arrastar aqui date. Eu também posso pedir para ele fazer uma hierarquia para mostrar apenas o mês e o ano. Agora, em type, eu preciso ter 3 informações aqui, tá? Em relação a comercial, regulatório e crítico. Agora eu vou abrir a minha tabela de despesas e mostrar como que ela está organizada. Então, aqui eu tenho a tabela de despesas. E o que eu quero mostrar para vocês? Que eu vou acrescentar aqui uma coluna condicional, tá? Primeiro porque eu tenho poucas linhas. E segundo porque eu preciso informar o que é do tipo comercial, regulatório e assim por diante. E o último que é clinical, ok? Então, aqui na minha tabela de despesa, que é o que eu estou utilizando, eu vou selecionar nova coluna. Agora ele vai abrir aqui a opção de digitar na barra de fórmulas. E eu vou dar o nome dessa coluna exatamente ao nome do campo que eu tenho que preencher lá para aquela visualização, que é Event Type, tipo de evento. Event Type é igual, eu vou até ampliar para que vocês possam ver melhor. Vou aplicar aqui o zoom, tá? Event Type é igual. E vou precisar, na verdade eu vou precisar só voltar aqui um pouquinho para não preencher ali o campo que eu vou colocar. Eu vou primeiro trazer uma função que é o if. Ele vai verificar uma condição e vai dizer se é verdadeiro ou falso. Se o valor das despesas, né? Então aqui, se o valor da minha tabela de despesas for igual a 0, o que ele vai fazer no caso se for verdadeiro? Ele vai preencher com o nome regulatory, vírgula. Aqui eu vou colocar uma outra condição, se o valor da tabela de despesas for maior que 0, então ele vai preencher com o nome comercial. Se não, ele vai colocar clinical trials. Todas as informações, e vou fechar 2 parênteses, que é do se. Agora sim eu vou ampliar. Então, qual é o nome da minha coluna? Event Type é igual se o valor das despesas for igual a 0, regulatory. Se não, se o valor das despesas for maior que 0, comercial. Se não, clinical trials. Trials. Por quê? Né? Se o valor for 0, ele vai aparecer com esse nome. Se for maior que 0, esse nome. Se for menor que 0, um valor negativo, ele vai aparecer aqui com esse terceiro nome. Então, aqui eu fiz a minha condicional com a função if para preencher essa nova coluna e vou clicar em Enter e assim ele vai preencher a nossa coluna. Quando eu seleciono a setinha, eu consigo ver quais as informações que eu tenho. Na verdade, eu só tenho 2, porque aqui na coluna de valores eu não tenho nenhum valor negativo. São todos acima de 0. Tenho 0 e acima de 0. Se eu tivesse algum valor negativo, ele já ia trazer essa nossa primeira opção, essa nossa terceira opção aqui, que é clinical. Ok? Vou diminuir o zoom e seguir aqui para o nosso projeto. Então, agora eu já tenho a coluna Event Type, que eu vou colocar aqui em Type. Agora, à medida que eu for selecionando aqui o filtro, eu vou conseguir identificar, deixa eu corrigir aqui uma coisa, quais são os eventos que eu tenho. Eu vou selecionar o ano
e vou selecionar as opções aqui. Ele tá trazendo tudo à esquerda, mas vamos ver se aparece alguma opção aqui. Vamos ver, marcando um determinado mês. Então, deixa eu ver como que ficou aqui no gráfico que eu fiz. Vamos deixar apenas o ano, agora sim. Então, aqui eu cliquei para deixar apenas o ano, automaticamente ele reconheceu mês e ano. Então, se eu desmarcar e deixar todas as opções selecionadas aqui, por exemplo, 3 meses. E aí ele começa a preencher com algumas informações. Deixa eu mudar só mais uma coisa aqui em data. Data. Vou colocar a data hierárquica. E vou pedir para mostrar o mês. Não, ainda assim, ele precisa da data. E agora ele mostra todos os meses que eu tenho no meu... na minha base de dados, ok? Em todas as ocorrências que eu tive aqui de crediário, de educação, de imóvel, de lazer, saúde, telefonia, transportes. Então, aqui no filtro, eu consigo mudar tanto a categoria para ele apresentar aqui no meu gráfico de eventos, como eu também consigo mudar o ano. E também consigo fazer o filtro de meses, tá bom? E mudando de acordo com a categoria. Lembrando que esses nomes são fixos, né? Até o momento, a Microsoft Power BI liberou com esses nomes fixos, realmente você precisa deles. Mas o legal é que você consegue colocar aqui as informações dentro dos boxes e de acordo com o seu negócio, se você tiver muita informação ou pouca informação, você também consegue fazer esse filtro aqui e apresentar no Power BI. Ok? Então, esse é o conteúdo que eu reservei para a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado e aprendido a trabalhar aqui com a visualização de linha do tempo.